YouTube, tudo certo? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mecanismo de ajuste do leque aqui, tá? É um mecanismo simples, tá? Mas eu acho que é eficiente aí e fundamental no momento que você estiver fazendo a aplicação, tá? E vou falar sobre alguns aspectos aí para aplicação da tinta. Bom, primeiro de tudo, dá pra ver que tá manchado aqui, esse pedaço de papelão que eu utilizo para regular o leque aqui, beleza? Eu faço a regulagem sempre apertando o gatilho, abrindo o leque e abrindo o fluido para mim ver como é que tá aqui. É interessante que você tenha o menor overspray possível aqui ao redor, tá? Isso aqui não pode ser tomado como parâmetro, mas quando você estiver utilizando a pistola de pintura, regule ela de uma maneira que você tenha o mínimo possível de overspray aqui ao redor. O que é overspray? Aquela névoazinha de tinta que fica por aqui, beleza? Isso melhora o acabamento aí. Na hora que você estiver aplicando, você reduz a quantidade de material que vai chegar em áreas adjacentes aí da área que você está pintando, e você melhora o acabamento também quando você estiver fazendo a sobreposição entre as demãos, beleza? Sobreposição eu já comentei no vídeo anterior, mas por exemplo, a gente está aplicando a tinta aqui, o leque vem aqui e você vem um pouquinho para baixo e sobrepõe 50%, tá certo? A tinta ela é muito menos viscosa que o fundo, beleza? Quanto mais diluída tiver a tinta, menor o preenchimento dela e menor vai ser o poder de cobertura, tá? Mais demãos você tem que dar, porém ela vai ficar mais lisa e é muito mais fácil dela escorrer, beleza? Em paralelo a isso, o problema que eu comentei sobre a limpeza do bico e o fundo encrostar nessas partes aqui, ó, tá? O fundo ele encrosta aqui. A tinta dificilmente vai encrostar de uma maneira que ela prejudique o seu trabalho. Porém, você tem que continuar com o pincel e com o thinner para você fazer a limpeza da capa de ar entre as demãos, tá? Entre uma demão e outra é suficiente, não tem problema, para você evitar que ele seque aqui e acabe obstruindo os furinhos menores. Não sei se vai notar no vídeo, mas ele acaba obstruindo esses furinhos menores, beleza? Essa pistola aqui é a HVLP, eu vou estar utilizando a LVLP para fazer a pintura, porque ela consome menos ar, beleza? Que a HVLP. Bom, continue utilizando o coador, beleza? Se você estiver trabalhando numa pintura poliéster, faça o lixamento até uma lixa 800, beleza? Eu refinei alguns pontos aí da porta com a lixa 800 também, manualmente, porque como eu já havia comentado nos vídeos anteriores, eu achei que o lixamento 600 a seco da 3M me deixou uma superfície não tão boa quanto o lixamento à base da água, tá? Então eu fiz o refino com a 800 a questão de teste, para ver como é que ia ficar. E eu tive um bom resultado, tive o mesmo resultado que eu teria com 600 à base da água, pelo que eu pude notar aí, beleza? Eu não vou conseguir fazer a aplicação da tinta hoje, porque tá ventando bastante aqui, tá? E o vento atrapalha bastante o processo da pintura, principalmente porque a tinta ela é muito mais líquida que o fundo, tá? Então você, como eu já comentei em alguns vídeos anteriores, quando você estiver aplicando a tinta, tá? O vento que vai vir aqui, ele vai direcionar o leque para outros lugares, tá? Então a tinta, eventualmente, você está tentando aplicar a tinta nesse local aqui e a tinta está vindo parar aqui, tá? Então você tem uma cobertura menor aqui, você não tem a cobertura uniforme, principalmente se você não levar até para fora da área que você está aplicando, tá? Para o mascaramento aqui. E essa tinta ela vai fugir daqui, você não vai ter uma aplicação uniforme e vai ter um acabamento ruim, beleza? É interessante que você comece a aplicação fora da área que você está pintando, beleza? E termine fora também, tá? Para você assegurar que você tem uma cobertura uniforme nas bordas que você estiver trabalhando aí. Outro aspecto importante da tinta: se você aplicar muita tinta na primeira demão, ela vai escorrer, beleza? Então é fundamental que você faça uma demão empoeirada. O que é a demão empoeirada? Você regula a pistola de pintura, tá? No seu parâmetro aí, e você faz uma demão um pouco mais rápida, tá? Você aplica a tinta um pouco mais rápida aí, beleza?
E depois você já pode fazer as demãos de acabamento. Você pode estar trabalhando com o acabamento aí, beleza? Aplicando sempre em movimentos uniformes, beleza? E respeitando a distância entre a pistola e a superfície. Faça demãos cruzadas, como eu já mencionei nos vídeos anteriores também. Isso assegura a cobertura, tá? Dá uma cobertura mais uniforme da peça como um todo, beleza? E se você estiver trabalhando com uma tinta PU, quiser um acabamento bem liso, dê 4 demãos, beleza? A tinta poliéster você aplica normalmente sempre empoeirada. Se você quiser, dá para você deixar ela um pouco mais lisa, porém você perde um pouco de aderência do verniz depois. E no verniz você faz a aplicação como se fosse aplicar a tinta. Porém o verniz normalmente ele é bem liso, tá? E você tem que tomar muito cuidado para ele não escorrer, mais do que a tinta PU ainda, certo? Bom pessoal, falando um pouquinho para vocês sobre a pintura poliéster. Bom, a pintura poliéster você vai fazer a aplicação da tinta sempre empoeirada, tá? Independente de ser a pintura poliéster ou tinta PU, a gente tem que começar sempre pelos cantinhos, tá? Suponha que eu esteja pintando uma peça como essa aqui, eu começo sempre pelos cantinhos, faço os cantinhos da peça, tá? E depois eu começo as demãos. A primeira e a segunda demão é interessante que você faça isso, tá? Na terceira você já não precisa fazer, mas é legal você fazer em todas as demãos, porque quanto mais você jogar tinta nesses cantinhos, melhor vai ser o acabamento, tá? Porque quando você estiver fazendo a demão, você já vai cobrir esses cantinhos também, tá? Isso evita que você tenha perda de material nesses cantinhos. Conforme a peça vai desgastando, você vai encerando e vai polindo. Se você não der a devida atenção, é natural que você tire a tinta rápido desses locais, a tinta e o verniz, beleza? A tinta poliéster, normalmente 30 minutos após a aplicação da tinta, você pode vir cobrindo ela com o verniz, tá? Verniz, a mesma coisa, fazer primeiro os cantinhos e depois a aplicação na peça, tá? Se você tiver, eventualmente, algum pontinho que não esteja coberto pelo fundo, esteja na tinta anterior ou alguma coisa assim, com a tinta poliéster, você tem que, se você não quiser cobrir com fundo novamente, você tem que cobrir esses pontinhos com a tinta antes de você aplicar a tinta na peça inteira, tá? Como se fosse o retoque, no caso do fundo PU, a gente cobre as áreas que foram reparadas, tá? Antes de aplicar o fundo PU na peça, para ele não ficar mapeado, porque eventualmente você olhando contra a luz, você vai notar que ali tem alguma coisa estranha e vai dar diferença na tonalidade de tinta, beleza? Em paralelo a isso, quando você aplicar a tinta poliéster, se você não tiver 2 pistolas de pintura para deixar uma preparada já com o verniz, limpe ela da melhor maneira possível. Não é possível misturar o verniz PU com a tinta poliéster, tá? Antigamente o pessoal costumava fazer isso, mas não é compatível, tá? Se você misturar não vai dar certo. Verniz acrílico, normalmente eu acho que você consegue misturar, tem algum tipo de verniz que você consegue misturar com a tinta aí, beleza? Mas não é o ideal é que você trabalhe com verniz PU depois, para ter uma boa resistência aí, beleza? O verniz, você também faz a primeira demão um pouco empoeirada, tá? E as demais você pode fazer carregada, beleza? Sempre tomando cuidado para ele não escorrer. Se você não tiver muita segurança no uso da pistola de pintura, opte por aplicar o verniz empoeirado, dá 2 demãos a mais, tá? Porque o empoeiramento vai deixar uma camada menor de verniz ali, beleza? E trabalhar isso no polimento depois, que você lixando a peça, por mais que você lixe um pouco mais, você consegue o acabamento uniforme depois, tá certo? Não deixe para aplicar o verniz muito tempo após a aplicação da tinta. A tinta poliéster ela não tem resistência nenhuma, tá? Intempéries, a solvente, esse tipo de coisa, contaminação, tá? Então é interessante que você aplique o verniz dentro da janela que você deve aplicar aí, que é em até 2 horas, eu acho, após a aplicação da tinta. A tinta poliéster é difícil dela escorrer. Se ela escorrer, um abraço pro gaiteiro, você tem que parar teu serviço, corrigir isso para continuar pintando, beleza? Bom pessoal, se eu deixei alguma coisa para trás, nos próximos vídeos eu falo mais um pouco aí, beleza? Obrigado por assistirem e até a próxima.